se a tragédia, as tragédias que assolam a humanidade são muitas vezes exploradas de tal forma a que seja demonstrado o que havia de melhor nas pessoas que se foram. Se a comédia, quando expõe toda a sua vivacidade, ironicamente busca imprimir aquilo que há sutilmente ou descaradamente pior nas pessoas, o desespero mostra o que as pessoas realmente são. Essa é uma frase de James Ruskin, no livro Desejo. O efeito das tragédias e da comédia são uma percepção externa, uma condução para fora, uma visível e aparente comicidade irônica, beleza trágica. O salmista aqui, ele tem um encontro diferente, não com a comédia ou com a tragédia, mas com o desespero. Ele se encontra consigo mesmo. O salmista, nesse momento, como T.S. Eliot, Nobel da literatura, um poeta fabuloso, falou em uma de suas poesias, ele disse assim: é no desespero que esse é o pior momento. É o pior momento quando você sente que perdeu o desejo por tudo aquilo que era mais desejável, aquilo que era mais gostoso, mais que você almejava, você não sente mais nada por aquilo. O desespero rouba-lhe o paladar do que lhe parecia mais maravilhoso. No desespero, até aquilo que nos parecia extremamente sólido vira um monte de cinzas. Era tudo muito real, mas o desespero parece que pulveriza a solidez de nossas crenças. Ele desestrutura os nossos esquemas. O desespero abala as estruturas mais tradicionais, sólidas e aquilo que nos apoiamos. Verso 25, repouse seus olhos, dos 25 ao 29. O salmista, ele imprime um padrão de fala desesperada. E o primeiro verso dessa sentença, no verso 25, ele brada: estou morto, eu estou morto. A gente cantou a renovação agora, mas o salmista começa o verso 25 com o paladar da morte apegado em sua alma. Não parece ser, e você observa os versos, algo tal como uma tristeza causada, sabe, um abatimento devido a uma circunstância, ou não apenas somente isso. O salmista se encontra em uma perda do que parece mais desejável. O salmista se sente morto. O relato primordial que você e eu temos como o primeiro encontro de Deus com a humanidade mostra a Deus pegando um punhado de terra, um punhado de pó e soprando-lhe, lhe dá vida. É assim que o homem é criado. Deus pega o pó e sopra, e lá está o homem. E essa é uma demonstração cabal da dependência da raça humana em relação ao Criador. Somos pó, soprados por Deus que nos deu vida. Ao virarmos as costas para Deus, todos os nossos relacionamentos mais vívidos, aquelas paixões mais intensas, os desejos mais penetrantes, perdem todo sentido e realidade. Ao virarmos as costas para Deus, aquilo que era o começo da nossa raça retorna diretamente para a nossa condição. Nos apegamos ao pó. A menção é morte. Estamos mortos. E não apenas o salmista coloca a morte, trazendo o apego ao pó. O salmista não apenas traz a morte como uma condição inevitável. De fato, a morte nos é inevitável. Todos aqui sabem disso. O salmista não diz: vamos morrer.
O salmista diz: estamos mortos. Para o auditório mais desavisado, pode ser pego de surpresa ao chegarmos diante de um púlpito cristão, onde se espera cantar renovação, soberania e vida. O salmista diz: morte, morte e morte. O que eu vejo é morte, o que eu sinto é morte. Nada mais tem sabor. Estamos mortos espiritualmente e estamos morrendo fisicamente. A morte é a nossa condição. Analogicamente, podemos pensar em algo simples, mas que pode trazer luz à tua e à minha condição hoje aqui. Imagine um peixe, fisgado pelo anzol habilidoso de um pescador, ele é lançado para fora num puxão, caindo a metros de distância do leito do rio. Ele não tem muito o que fazer, ele está fora de onde há vida. Mas ainda assim, como qualquer um aqui que já viu qualquer documentário ou cena que lembre isso, ele se debate, e ele se debate, e ele se debate, e ele vai e se joga de um lado e para o outro. É desesperador ver um peixe se debatendo fora d'água. Se você não for um pescador e estiver buscando ali o seu sustento, ou se você não estiver observando aquilo como quem depois vai repor a água, você vai vendo ele se debater, e ele se debate, e ele para um pouco e se debate um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, e aqueles últimos instantes o que você vê são alguns lampejos de força, e a boca ainda se mexe. Mas se esse peixe pudesse ter consciência humana, naqueles últimos instantes onde a língua dele já se apega ao pó que sai da terra de onde ele se debate, se pudesse haver consciência humana ali, ele saberia que há desespero ali, porque todas as forças já foram feitas. Esses minutos de um peixe que se debate fora de um rio são os nossos minutos se debatendo nesse mundo à espera do inevitável. Então nos debatemos e falamos: por que eu não passei nessa prova? Por que eu não casei com aquela pessoa? Por que minha vida não tem prazer? Por que eu não fiz aquela viagem? E nós fazemos essas coisas de um lado para o outro, juntamos dinheiro para alguns sonhos e nos debatemos, e nos debatemos, e nos debatemos, até que em determinado momento cai um momento exato do verso 25, onde a língua se apega ao pó, a alma gruda na morte, e a única fala não é um desânimo apenas, e nem apenas uma tristeza passageira, e nem tampouco uma depressão patológica, é a certeza: eu estou morto, falta pouco. O desespero. E ao olharmos para isso, deveremos ver a nossa condição humana. Peixes fora do rio das águas de Deus, se mexendo para um lado e para o outro até que a morte pegue, e era inevitável. É assim que você é. Pode se mexer para os lados que você se mexeu essa noite. Você pode se jogar para um lado ou para o outro. Você pode tentar fazer de tudo para voltar, mas você não vai conseguir. A condição humana é de não retorno. Estamos mortos. E o que nós fazemos é nos iludir, para tentar não perceber que nos restam poucos dias e pouca força no corpo. O filósofo Søren Kierkegaard, final do século XIX, disse que o desespero hoje tem se tornado mais raro. Sim, o desespero, esse mesmo, tem se tornado mais raro. Porque o homem, em sua condição caída, é presunçoso. E ele presume que ao não se sentir desesperado, diz o filósofo, ele não está em desespero. Ao não sentir-se abalado com a morte alheia, a morte ao lado, a morte perto, ele acredita não estar em desespero. O
problema é que isso é obviamente uma condição encontrada nas próprias Escrituras, em Romanos capítulo 1, verso 18, onde o homem sufoca a verdade de Deus e a afoga e a segura para que ele não tenha que encontrar o fato que é a ira de Deus sobre todos nós e a morte humana como inevitável, e não somente a morte futura, mas como no verso 25, a morte presente, o desligamento de Deus, a língua se apegando ao céu da boca sem conseguir orar, a incapacidade humana de se ligar a Deus, como esse peixe que citei. Estamos mortos, e alguns de nós ainda se debatem essa noite, na tentativa de se lançar nas águas de Deus, mas não conseguirão. Não conseguirão. Essa condição humana, explicitada claramente, não pode ser negada, mesmo que você me diga assim: não me sinto desesperado. Sabe, pastor, eu vim aqui, eu estou bem. Eu estou bem, pastor. Eu não me sinto desesperado. As coisas estão acontecendo na minha vida. Sabe, eu tenho visto algumas coisas mudarem. Sabe, pastor, eu sei que Deus é inevitável, mas eu acredito que haja um tempo ainda que Ele tenha para mim, e durante esse tempo o Senhor vai me apanhando para Ele. Sei que eu estou frio na fé, mas quantos já não estiveram? Efésios capítulo 2 diz que essa não é bem a nossa condição. A condição é que estamos mortos em pecados e transgressões. Preste atenção, nós estamos mortos. E aqueles que não estão em Cristo permanecem mortos, parecem não estar desesperados, porque acreditam que, como aquele peixe que se debatem em seus afazeres, vão para lá, vão para cá, trabalham, transam, fazem filhos, saem, namoram, então estão se debatendo, mas ainda há algum movimento. Esse desespero, ele acontece como num poema lindíssimo que eu li hoje, de uma mulher chamada Mary Elizabeth Coleridge. Ela fala de uma senhora decrépita, que por algum motivo, naquele momento, aproximou-se de um espelho, e depois de muito tempo, se viu. E ela narra assim, tendo uma visão clara, sentada diante do espelho, vendo a si mesma diferente das feições da jovialidade e alegria, possuída por um desespero incomum. Nenhuma voz para seu pavor expressar, e em seus olhos sombrios brilhava a chama agonizante do desejo da vida. É no desespero da idade que não está mais lá e dos dias que já acabaram e não voltam mais. Alguns têm uma lâmpadazinha e estou morrendo. Mas não é só com a morte física que há o desespero, o total desalento. Uma pessoa pode estar desesperada porque os seus principais relacionamentos amorosos, afetivos, sustentadores estão completamente desfragmentados e não há esperança para reparação. É aquele pai que lamenta, aquele pai divorciado, que lamenta a ausência dos filhos e o fato deles estarem crescendo sem o conhecer. É aquele filho, aquela filha que lamenta o mesmo divórcio, vendo as fotos pela internet e contemplando à distância aquilo que possivelmente nunca mais vai ser reparado. Há um desespero quando nada pode ser feito e eu só posso olhar como as coisas vão acabar. O salmista, observe, o salmista continua em sua teodiceia do desespero, em sua anatomia de dor, e no verso que lemos, ele está dizendo: estou morto. O verso 26, ele se coloca como é: eu expus meus caminhos, eu estou despido diante de Deus, não tem mais nada, não há mais nada, as minhas intenções o Senhor sabe, minha maldade está explícita, as intenções, os caminhos que decidi escolher até hoje. Verso 26 diz que
estão ali patentes aos olhos de Deus. Não há mais máscaras. Pequei contra ti somente. Eu não sou mais digno de ser considerado teu filho. Faz-me como um servo. É quando você percebe que não se importa mais com o que ninguém diz. Porque o que ninguém ou o que qualquer pessoa diz não pode ser pior do que o que você acabou de descobrir sobre si mesmo. Então, ele não para. E no verso 27, ele se coloca como incapaz de entender os caminhos de Deus. Ele pede entendimento, ele pede compreensão, ele não entende, ele é cego para Deus, ele é tolo, fraco, frágil, ele não entende Deus. Nós não conseguimos entender Deus com nossas presunções. Não pense saindo daqui, bata no peito, eu entendi Deus, eu entendi a pregação. Tolo, arrogante é você. Se o sermão não falar ao seu coração pelo meio do Espírito, não pense que você tem forças em si para constranger-se. Faça pressão no peito, arranja os dentes, franze a testa, tampe os ouvidos e finja ouvir sua voz do Altíssimo. Se Ele não fizer você compreender, nenhuma lágrima vai ser derramada, ninguém sai diferente se Deus não entrar. Verso 28, ele está consumido, completamente sem forças. O verso 28 mostra que a tristeza o tomou e ela é devastadora. Você já esteve diante de tristezas devastadoras? Você já esteve diante daquela tristeza que te impede de almoçar e de jantar? O prato mais saboroso não tem paladar. É uma tristeza que invade. Perdemos as forças. Ninguém consegue trabalhar ou estudar assim. Ninguém quer. E ninguém parece se importar se vai perder o emprego, ou a faculdade, ou os filhos. Ela é devastadora, consumidora. Só aqueles que já viveram esse momento de desespero e dor sabem o que é não ter forças para levantar. O que é dizer assim, por favor Deus, alguém liga para mim. Alguém manda uma mensagem. Eu estou prestes a tirar a minha própria vida. Quem nunca esteve em tristeza profunda? Verso 29, o salmista tem plena certeza de que além de sua própria incapacidade de ver, sua tristeza, sua morte patente, o salmista ainda tem a preocupação de camuflar tudo isso com a falsidade. Ele teme a máscara. Sabe essa que tu pode estar usando hoje? Sabe essa máscara que você pode estar usando hoje? Está tudo bem, pastor. E aí, como você está? Tudo bem, pastor. Está tudo bem? Você não está orando, você não está lendo Bíblia, você não sente a presença de Deus nesse culto, você não sente Deus colocando o dedo na ferida e girando e está tudo bem? Você ouve palavras após palavras e nada muda, seus pecados não são vencidos, está tudo bem? Que máscara você quer usar? Afasta de ti a falsidade. Pede a Deus essa noite para que você não seja um falso. Não está sentindo a presença de Deus, está apegado à morte, a esse chão, totalmente suscetível às paixões desse tempo. Tudo que acontece ao teu redor te abala, menos a palavra, está tudo bem. O salmista sabe que além de tudo que ele já disse, a falsidade ainda pode tomar suas máscaras e fazer dele um hipócrita, mesmo diante de tudo isso. Nesse momento, o grito do verso 29 é algo como: não deixe que eu negue esse momento, não deixe que eu me vista de outra coisa, não me deixe mentir, não me deixe cair num caminho de falsidade. A minha condição é essa. Talvez seja a tua também. Aqui está a anatomia do homem sem Cristo. Completamente nu, cego, miserável, infeliz. É assim que são as pessoas sem Cristo. A condição de alguém sem Cristo, a condição da raça humana caída é essa. Ainda que você negue, como um peixe tentando se salvar, como estamos,
ainda que você negue isso essa noite, é a tua condição. E eu afirmo em nome de Jesus Cristo, se você continuar fingindo que está tudo bem, quando você não sente presença de Deus na sua vida, quando você não muda e não vence seus pecados, quando tudo que te abala são as coisas desse chão, não está tudo bem. Cai essa máscara essa noite. Se lance diante da presença do Senhor como salmista. Você está ouvindo uma pregação que te quebra, que te constrange. Você tem temores dos quais não fala, tem medos dos quais gosta de esconder. O salmista expõe os seus caminhos. Não há nada mais, Senhor. Não há nada mais que eu possa fazer. Para que esconder? Tem um trecho bíblico maravilhoso, ao qual vamos recorrer agora, para mostrar de que modo o Senhor nos vê. Está em Apocalipse. Venha comigo até Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 14. A carta à igreja de Laodiceia expõe uma condição morta. Verso 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus vê. Ah, não, é só um momento. Deus vê momentos que você chama de momentos de mornidão. Deus vê aqueles momentos onde Deus vê os que são completamente miseráveis e a seus olhos ainda estão com algum patamar de espiritualidade. Deus vê, e quando Cristo aponta para nós, se você percebeu a similaridade, o cego, o nu, o miserável, o pobre está descrito ali, mas por dentro ele diz: sou rico, ou seja, tenho. Não, eu tenho. E quando percebemos que Jesus está batendo a porta, significa que Jesus está do lado de fora. Ele bate a porta dessa igreja. Não vou torcer o texto e dizer que Jesus Cristo bate a porta do seu coração. E nem mais ainda dizer que Ele bate a porta da EDC, porque não estamos como se não tivéssemos Jesus todas as noites nos guiando. Mas certamente a condição de mornidão espiritual pode não estar ausente dessa plateia, e pode estar diante dos olhos do pregador como alguém que está ouvindo, mas diante de Deus como um Deus que está vomitando. Como Hernandes Dias Lopes diz, a igreja que faz mal a Deus, ele vomita quem não está quente, porque quem está frio diz o quê? Estou frio, ajuda-me, compadece-te de mim, vivifica-me, enriquece-me, trata-me. Quem está frio tem consciência disso e tem o Senhor, está gritando no seu coração nesse momento. Mas quem está morno? Quem está morno está bem consigo mesmo. Quem está morno tem certa segurança de que vai lidar com seus pecados, né? Você tem os pecados aí, não tem? Você olha para as pessoas de um jeito que não podia olhar, você finge que lê a Bíblia de um jeito que você não lê, finge que ora de um jeito que não ora. Finge, mas Deus vê.
Não adianta fingir. Ele fala: arrependa-se, volte com sua condição miserável para mim. Eu quero te enriquecer, eu quero te vestir, eu quero colocar colírios nos seus olhos cegos. Nessa condição aqui, incrivelmente, nós vemos que Cristo bate à porta daquela igreja e diz: quero vivificá-los, quero torná-los vivos. Sua condição me incomoda, sua vida morna, estática me incomoda, quero fazê-los viver. Ou então os vomitarei, ou então os afastarei de minha presença. Não assuma uma condição de mediocridade diante da presença de Deus. Assuma a sua mediocridade e peça-lhe vida. E vida. E Ele lhe dará vida em abundância. O Senhor está aqui essa noite. Tem plena noção do que estamos falando quando dissemos isso? Não é efeito de uma pregação. Deus em Cristo, no poder do Espírito, está passeando pelas cadeiras, falando com pessoas. E ainda assim elas podem estar como que esperando o final do culto para uma boa conversa, quando a grande conversa da noite é ela e Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que está arrazoando o seu coração, de pecados dos quais você julga que já tem vencido, embora estejam lá. Tu vence ele na boca para fora para as pessoas, diz que está melhorando, diz que está avançando, mas Cristo vê. E aqueles que sabem que Cristo está falando com eles, nesse momento devem temer e tremer a presença do Senhor essa noite. Arrependa-se. Pare de se proteger com esperanças desonestas, seus pequenos impérios de jeito de viver, esse é meu jeito, esse é meu jeito, esse é meu jeito, jogozinhos de poder, ciúminhos baratos, testes de persuasão, testes de aceitação, fala arrogante, construindo uma vida ao redor de bens materiais e capacidade de sustentação, buscando ver como é que você pode se segurar até o fim da vida. Cristo não quer tratar essas coisas como se elas fossem banais. Essas tentativas de controlar a vida não funcionam. O Senhor está aqui, está vendo e está questionando. Muitos vivem assim, encobrindo a sentença da morte que está sobre os filhos de Adão. Mas existe uma sentença da morte sobre nós, e ela somente pode ser aplacada pelo sangue de Jesus. Tente o que você quiser, não vai conseguir. Vai ser esse peixe que se estabaca de um lado para o outro. Só Cristo pode te dar a vida. Voltando ao Salmo, o Senhor está falando contigo. Tony Leggia fala: não fecha teus ouvidos, não endurece teu coração. O verso 25, o salmista grita: traz de volta a vida para mim, eu estou seco, eu estou morto. Grite para ele: estou morto, estou morto. Sinto alegria e prazer em tudo, mas menos em ti. Estou morto, admita a tua morte. Estou morto, vivifica-me. E ele vai fazendo algo incrível na vida do salmista, porque você vai vendo os salmos e vai vendo que Deus respondeu. Olha aí o verso 26, eu dispus os meus caminhos, e assim como aquele Jó desesperado, aquele Jó que lá pelo capítulo 38 já começa a achar que pode falar alguma coisa com Deus, e Deus chega e se apresenta: quem é esse que escurece o meu entendimento, minha sabedoria com palavras sem entendimento? Quem é você essa noite tentando se enxugar em sua justiça própria, se enrolar no seu manto de verdade? Quem é você, homem, mulher? Você não é nada. Você não estava lá quando ele principiou todas as coisas. Você não está por detrás das coisas que você acha que faz com suas próprias mãos. É o Senhor quem te dá forças. Arrepende-se disso. Arrepende-se daquilo que se orgulha fora dele. Nesse momento, o salmista é respondido e vai dizendo: vivifica-me segundo a tua palavra, verso 25, ensina-me os teus decretos. Deus respondeu: agora me ensina. Ele não consegue ver sem Deus, ele não consegue entender. Verso 27 é lindo:
Se Deus lhe fizer compreender, e Deus já falou com ele, ele meditará nas maravilhas de Deus, repousará sobre o que Deus está fazendo e se regozijará, voltará a ter alegria nas obras de Deus, que é o que falta para tanta gente. O verso 28, a força retorna, segundo a palavra, porque a palavra vai, e aí quando alguém que é salvo ouve a palavra vem com força e levanta essa pessoa. O verso 29 já tem claramente uma percepção de mudança. Olha agora, afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me com a tua lei, a graça vem. E no verso 30 ele já fala em primeira pessoa: escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os seus juízos. Cadê aquela alma morta? Deus vivificou, Deus trouxe vida, ele já está conseguindo escolher com claridade os juízos de Deus. O verso 31 vai dizer que aquela alma apegada à morte, pela resposta de Deus, agora se apega a Deus. Olha a diferença de como ele começa isso e onde ele termina. Estava apegada ao seu testemunho de vergonha. Não sou nada, não presto, estou morto, para que sirvo, sou inútil, miserável, desgraçado. E agora ele está pegando os testemunhos, é o que Deus diz a respeito dele mesmo. E agora ele se apega a estes testemunhos. Se você se apegar à miséria que você descobriu que você é, se você se apegar à incapacidade, à inabilidade que você descobriu que tem, se você se apegar à pobreza espiritual que você descobriu que você fabrica, porque isso é o máximo que você consegue, pobreza espiritual, você morre, continua morto e segue morto. Se apega ao que Deus diz acerca de si mesmo. Deus diz acerca de si mesmo. Deus diz: eu sou o pão da vida, então eu me alimento. Ele diz: quem tem sede vem a mim e beba, então eu bebo. Ele diz que pode nos vivificar segundo sua palavra. Aí eu creio, eu me lanço. Verso 32. Os sonhos mudaram. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Já sonha em andar com Deus. Já não está morto, já está sonhando com Deus. Ele estava já escolhendo, agradou-se dos caminhos de Deus, então Deus satisfez os desejos do seu coração. Agora ele já anda com Deus. Ele estava morto e Deus lhe trouxe vida. E tudo isso só pode ser visto com duas certezas cabais. A primeira: estamos mortos. E a segunda: vivifica. A primeira é admitir a condição: estou morto. Sim, eu não estou lendo, não estou orando. Sim, eu não sou cristão. Sim, eu sou miserável. Sim. Vivifica-me. Segundo o que está escrito na tua palavra, há poder disponível para isso. Dá-me tua graça. Vivifica-me. Eu não vou me cansar nunca de ler o que vou ler essa noite. Eu nunca vou me cansar de colocar diante dessa igreja aquilo que traz esperança ao meu coração, se for as Escrituras. E em Efésios capítulo 2 diz: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos aponta: mortos, levantem-se, desperta tu que dormes, acorda, quem tem sede, vem e beba, saia da sua morte. Cristo tem vida essa noite, desperta, prega o Evangelho,
sonhe com os caminhos de Deus, sonhe com as grandezas de Deus, eleve o seu pensamento e diga: Senhor, eu consigo ver, o Senhor me vivificou, glória ao teu nome. Venha a Cristo, entregue-se a Ele essa noite. O que você está esperando? Que você ainda espera sentado, como se a pregação ainda tivesse que dizer mais a respeito da sua miséria e das grandezas que estão em Cristo. Acredita mesmo que está na condição espiritual que deveria? Acredita mesmo que estar distante de Deus hoje é algo que vai e passa? Acredita mesmo que ao ouvir essa palavra as coisas vão mudar só porque você vai esperar durante a semana que algo aconteça? Algo está acontecendo hoje. O Espírito Santo de Deus na igreja está movendo a igreja na direção da palavra de Deus, que promete vida àqueles que buscam. E se essa noite você olhar para Jesus e disser: estou morto, traga-me vida, Ele lhe trará vida. Segundo a palavra dele, Ele trará vida. Os mortos ouvirão a voz dele e levantarão dos túmulos. Isso não é apenas aquilo que vai acontecer num grande dia. Pode acontecer hoje com vidas aqui. Ore comigo nesse momento. Pai amado,